pensantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bermachine 9175. E hoje a gente está muito feliz em poder anunciar o nosso quarto episódio do Braincast e também anunciar o nosso convidado. Ele que já foi membro da equipe de FRC Under Control 1156, ele está cursando jornalismo agora em áreas esportivas e também é o principal MC do Brasil desde 2022. Ele, Gustavo Barros. Alô, mundo da robótica! Que prazer imenso estar aqui nesse quarto episódio. Fico muito feliz com o convite, muito feliz de ver a equipe aí, Brain Machine, fazendo várias comunicações, e fiquem à vontade aí para me perguntarem o que quiser. Eu vou falar aí da minha trajetória e do que vocês me perguntarem. Nós que agradecemos, Gustavo, a gente agradece muito você por estar dando um tempo para a gente poder gravar o nosso episódio, por estar disponibilizando essa atenção e os conhecimentos de você na robótica. E a primeira coisa que a gente já queria saber, tanto para a gente, tanto para o público, é você falar um pouco sobre a sua trajetória no mundo da robótica, a sua trajetória profissional, para todo mundo já saber um pouco mais de quem é o Gustavo Barros por trás do narrador da FRC. Vamos lá então, como você deu uma pincelada, eu comecei na equipe Under Control, quando eu estava no ensino médio ainda, ali por meados de 2018, e eu entrei na área da mecânica, então eu tentava ajudar na construção do robô, né? Naquela época, o ano que eu entrei, o primeiro robô não foi lá muito bom, né? Já dá para explicar um pouco aí dos meus baixos conhecimentos em mecânica, né? E no outro ano eu fui mais para marketing, business, aí me achei mais. E nessa vibe aí, marketing business, iniciei então meu curso de jornalismo, né? Concluí o ensino médio, queria focar muito em esportes, trabalhar na área esportiva, então era meu sonho, mas ao meio do caminho surgiu aí uma oportunidade também de virar na MC e apresentar os eventos de robótica, principalmente FRC, agora estou fazendo FTC também. Foi uma loucura no início, pensei, nossa... Mas aceitei e fui aprendendo muito com o pessoal que já tem mais experiência, principalmente o Rafa Quadros, o Victor também, que agora está na FTC, e tô aí, né, desde 2022, apresentando os eventos, narrando as partidas, as maiores emoções possíveis, eu tô lá tentando dar meu melhor com a minha voz, e além disso, venho trabalhando também na área esportiva, aí, cobrindo jogos de futebol como repórter, às vezes narrador, quando dá também. E além disso, né, estou cheio das atividades, também estou trabalhando na comunicação de uma empresa aqui da região. Então, como você falou, você foi de competidor para narrador. E eu queria saber qual que foi a maior diferença que você viu e se você imaginava que você continuaria dentro da Porsche atuando de alguma outra forma. Pois é, eu fui na regional que eu fui, na época que eu era... Eu observava a pessoa ali que estava de apresentador e para mim aquilo ali era outro mundo, assim, uma coisa extremamente distante, jamais imaginaria. E, enfim, na época eu lembro que era aquelas tensões da temporada, né? 2 meses para fazer um robô, muito tenso, não sei se vai dar certo e tal. E, enfim, agora do outro lado, primeiro que é loucura, assim, pensar que eu tava lá como competidor e agora eu assumi uma posição que eu achava impossível, mas, enfim, consegui. E é mais tranquilo, porque não tem aquela tensão de competir, assim, de estar 2 meses ali focado e fazendo um robô e chega na competição e o robô não faz nada, então tira essa tensão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho que estar com a voz boa durante 4 dias, 3 dias. E, enfim, faço muitos exercícios ali de vocais, estudo muito das equipes. Então, é uma coisa um pouco menos técnica, né? Mais prática de voz, mais trabalhar a voz e mais conhecer as equipes para, no dia das competições, conseguir dar o meu melhor, porque já vocês se esforçam muito. Então, eu também tenho que me esforçar muito para, né, fazer o trabalho de vocês ser reconhecido. E também, Gustavo, falando agora sobre essa parte quando você era competidor, que você iniciou no marketing, você acha que a sua trajetória na robótica foi muito importante para a sua decisão profissional de seguir cursando jornalismo? Ou você já queria isso antes de entrar na robótica, ela foi só um agravante para essa situação? A robótica foi fundamental. Eu tinha na minha cabeça, assim, já se passava, eu gostava, mas eu não tinha coragem. Eu não sei porquê, talvez influência dos pais, assim, queria fazer engenharia. E aí, né, entrei na robótica e vou, né, para mim, engenharia.
Só que ali foi fundamental, porque, por exemplo, digamos que não existisse robótica. Eu ia me formar no ensino médio, entrar num curso de engenharia, tentar entrar, e acho que eu ia me decepcionar. Mas não, na robótica eu já tive essa experiência antes, no ensino médio, já vi que não era exatamente o que eu queria, fui para uma outra área, uma área mais de marketing, me encantei, era o que eu queria, e ali eu já decidi na hora. Não, eu fui numa área mais específica do jornalismo por algumas questões que eu queria, né, trabalhar com esporte, mas a robótica foi fundamental, então eu fiz o meu curso, estou aí para me formar no meio do ano que vem, não quero trocar, então acho que a robótica foi fundamental para fazer essa escolha e para decidir a carreira que eu queria. E como narrador em si, você vivencia muito a experiência do torneio, né? Porque no FRC, o mais assim, marcante, o mais legal é o momento das arenas. É muito legal. Todas as trocas da aliança, todo o round em si funcionando, toda a partida. E você vivencia isso com toda emoção e traz essa emoção pra gente através da sua narração. E eu queria saber se você vivenciou algum momento que foi muito marcante pra você, ou algum robô que você viu, sei lá, uma aliança ali numa final que começou perdendo e aí conseguiram ganhar. Como que é isso pra você? Como que é demonstrar toda essa emoção? E se teve alguma que te marcou de verdade ali naquele momento? Vamos lá, vou começar com a emoção do momento, porque é muita emoção, porque a gente, que nem vocês, fica um tempo ali se preparando para a competição, então chega na hora e eu penso, nossa, tudo que eu me preparei agora, chegou o momento de botar em prática. Então, é uma emoção muito grande ver os robôs, porque é uma arena gigante, robôs batendo ali, loucura, é algo, assim, fenomenal, e eu acho que, assim, eu vou dar 2 pontos de situações que me marcaram na arena. Eu vou dar três que me marcaram. Primeiro é que quando acontecem coisas inusitadas é incrível. Para mim é incrível. Para vocês provavelmente não, mas para mim ali na hora, eu lembro que teve no off-season do Rio em 2023, acho que um robô subiu em cima do outro, assim, é umas coisas meio inusitadas que acontecem e te surpreendem na hora. Isso é interessante dar uma quebrada, às vezes, na narração, fazer uma brincadeira sobre o que acontece. E, enfim, teve esse ano em São Paulo, até que a equipe de vocês aí foi muito longe, né? Teve uma das partidas, assim, era qualificatória ainda, o Blair, que é quem comanda todos os apresentadores e tal, ele é lá da First, ele tava aí, e eu tava fazendo um jogo, assim, que era para ser um dos melhores. Tava uma pontuação alta, muito equilibrada, e o Blair do nada começou a fazer cosquinha em mim. Eu até tenho que pesquisar qual é que é o número nessa partida. Eu me desconcentrei completamente. Ele ficou uns 20 segundos me fazendo cosquinha ali, eu não sabia o que fazer. Era tipo, entre aspas, meu chefe ali fazendo, então meu Deus! E daí eu tive que tentar ficar na concentração para, né, não ficar tão feio. Eu acho que, e o que mais me marcou, eu acho que foi a primeira regional que eu fiz, em 2023, em Brasília, que na final, uma aliança venceu o primeiro jogo, depois a outra aliança venceu o segundo jogo, e depois ainda, no terceiro jogo, a aliança, acho que era Agrobot, Undercontrol e Megazord, eles conseguiram vencer, foi muito emocionante, assim, foram 3 jogos extremamente parelhos, minha primeira regional, eu estava completamente sem voz, depois eu tive que trabalhar muito para isso acontecer menos, mas assim, foi um jogo tão emocionante, assim, aquela final que ficou marcada para mim. A gente conhece bem essa partida, né? A gente não era dessa geração, a gente entrou depois, porém a gente da Burmachine, a gente estava na aliança finalista, que foi a gente, a Stardust e a Robonáticos, e toda vez que a gente vai falar com qualquer membro das antigas gerações que estava nessa primeira geração, que foi o primeiro ano da nossa equipe, toda vez que você pergunta o momento da robótica para eles vão falar que foi essa final, que foi os 3 pontos de diferença na última partida. Acho que você vivenciar isso como narrador deve ter sido uma experiência incrível pra gente. Você fica com toda aquela tensão das partidas, porém alguém que tá de fora, que tá assistindo tudo isso só aproveitando o espetáculo que é FRC, deve ser uma imagem incrível. E também eu queria saber se você, quando na sua época de competidor, você chegou a entrar na arena em algum torneio, seja às vezes como parte do Rev Team, ou às vezes alguém da mídia, se você teve essa experiência, se teve alguma experiência lá dentro também que te marcou? Nossa, só fechando outro assunto, eu tinha esquecido, eu lembrava
que era Stardust, tinha esquecido que era vocês que estavam naquela final, que loucura. Mas enfim, sobre momentos da arena, eu ficava no pitch quando eu era estudante, então eu entrava muito pouco. Eu lembro que eu entrei uma vez como mídia para fazer fotos, assim, e foi a experiência ápice, assim, nossa, incrível, me deram essa chance de entrar na arena, nossa, fiz fotos do robô. Mas foi só uma partida e eu não... Enfim, eu ficava no pitch o tempo inteiro e depois na arquibancada para acompanhar as finais. Então eu não tinha era algo distante para mim. Então eu tento me colocar no lugar de vocês, porque agora eu acabo me acostumando a estar ali na frente da arena colocado e isso é normal para mim. Só que, enfim, é uma arena gigante, muito bonita e estar ali é ótimo. Então, se você tiver uma oportunidade de ser mídia em alguma partida ou ajudar a levar o robô, eu recomendo fazer isso, entrar na arena depois da competição, fazer umas fotos. Aquilo ali é incrível. Sobre essa parte da arena também, uma outra pergunta agora que eu queria fazer, que foi quando que foi a primeira arena que você teve contato de robótica como narrador? Foi já na FRC que você começou, porém você disse que você teve contato no FTC, você já tinha narrado alguma parte de FTC antes dessa de FRC, ou às vezes alguma outra categoria, né, que tem diversas categorias espalhadas pelo Brasil sobre robótica. Como que foi a primeira vez que você foi convidado a narrar alguma coisa sobre a robótica? O que você estava pensando, o que você queria, quais eram suas expectativas? Show! Na verdade, eu comecei narrando esportes, né? Eu comecei narrando futebol e vôlei, coisas assim, foi onde eu comecei. E aí, depois eu fiz lives, eu acho que no Mundial de 2022 eu fiz a primeira live, enfim, por conta própria, chamei um pessoal para estar comigo, a gente acompanhou o Mundial de 2022, ali eu narrei uns jogos, era FRC. E aí veio o convite para fazer o off-season de 2022 na FRC, então eu não tinha feito nenhuma outra categoria antes, eu tinha já sido juiz de FTC, eu tinha sido juiz de FLL, mas eu nunca tinha narrado nada. Eu tinha estado lá perto da arena de FTC como juiz de arena, mas eu não tinha narrado nada. Eu estava só observando o Vitor Vinícius lá fazendo e só olhando e tentando aprender, né? E aí surgiu essa oportunidade, né, de ser convidado, de fazer o primeiro evento. E aí depois eu fiz o caminho inverso, né? Em vez de começar FLL, FTC, FRC, eu fiz o inverso. Comecei com a FRC e aí depois comecei a fazer FTC também. FLL eu não fiz ainda, mas esse seria um desafio, hein? Porque o pessoal da FLL é muito animado, então tem que estar na mesma sintonia, senão as crianças e os jovens já te atropelam de tanta animação que tem. É muito bom. Você falou também de ter narrado por gravações, assim, algumas competições mundiais, né? E você vê alguma diferença muito marcante pro Brasil, para fora do Brasil, assim, seja em relação a algo que o Brasil se destaca ou algo que a gente ainda precisa melhorar em relação às partidas, em relação aos robôs, em relação à animação do torneio, porque muita gente fala que o Brasil tem aquele jeito animado, caloroso. Você sente isso? Como que é para você? Como que é essa diferença? Bom, primeiro de tudo que o crescimento nosso mundialmente falando, eu vou falar mais da FRC, que é onde eu tenho mais conhecimento, entendeu? Na FRC, em 2022, quando eu fiz aquela primeira live que eu estava comentando antes, tinha uma equipe no Mundial. Agora, nós tivemos 12 equipes. Então, esse é um crescimento absurdo em 4 anos, 3, 4 anos. Assim, é muito, 12 vezes mais. Então, assim, a gente cresceu muito, mostra que como o investimento foi feito, está dando resultado, e isso já é incrível. A parte de animação é o que o pessoal sempre fala. Os brasileiros são muito animados, estão sempre fazendo dança, e isso não é tão tradicional lá como é aqui. A gente tem uma outra vibe, a gente tem uma vibe muito boa, muito animada, e isso é ótimo. E eu acho que você assiste a live de lá, de competições de fora, eles fazem isso, mas não como a gente faz, não o torneio inteiro e não das nossas músicas. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo. A nossa animação, com certeza melhor que a deles, e robôs, qualidade dentro da arena. A gente vem evoluindo muito.
A gente está nos últimos anos com premiações incríveis, como o Impact Award, finalista de Impact Award, ganhando Engineering Inspiration, ganhando ótimos prêmios, a gente evoluiu muito. Só que assim, bater de frente com o robô na arena contra os melhores do mundo ainda é muito difícil, porque são equipes que estão aí há 30, 20 anos na First, com muita experiência, e a gente começou com o crescimento de equipes faz uns 3, 4 anos. Então eu acho que o meu sonho é ver a equipe brasileira em Einstein, mas eu sei que é muito difícil, porque a gente talvez tenha que esperar uns anos ainda até a gente ter essa comunidade forte aí com muita experiência de First. Mas, enfim, fato é que a gente já está crescendo ano a ano e isso já é incrível. Sobre agora essa parte do World Festival, né, o Festival Mundial, tem alguma partida do Festival Mundial que você não pode, às vezes, não ter visto ou que você estava acompanhando durante as suas transmissões, que você acha que foi uma partida que é muito marcante, seja pela qualidade dos robôs que estavam no campo ou pelo desfecho dela? Então, a gente sabe que a questão da Einstein, que tem as partidas com os melhores robôs do mundo, também tem diversas partidas, principalmente nesse último ano, né, com as 12 equipes, tivemos muitas partidas com equipes brasileiras. Tem alguma do Festival Mundial que você lembra muito marcantemente dela? Tem algumas aí. A final do ano passado do World Festival na FRC me marcou muito, porque 254 chegou na final, vão ser os campeões, já era. E do nada, o Orbit lá faz um milagre com aquele robô muito diferenciado e conseguem ganhar de 2-0. Aquilo ali foi muito marcante, assim, eu não falava, mas eu pensava, impossível, acabou, 254 campeão, e do nada conseguiram, assim, o Orbit ganhou de 2-0, foi fenomenal. A final desse ano também foi, assim, muito boa. Eu tenho boas lembranças do Mundial também, as mais recentes, assim, eu lembro do Megazord, acho que ganhou 5 ou 4 jogos no primeiro dia esse ano, foi, assim, uma coisa fenomenal, muito legal mesmo. A Under teve um jogo, acho que. Não lembro o ano agora, acho que foi 2023. Chegou nas eliminatórias e eu lembro que perdeu a primeira partida das eliminatórias e se perdesse a segunda tava fora. Ia pegar assim os favoritos e, enfim, o jogo foi equilibrado e era o Charger Up, aquele de se equilibrar na balança lá no fim do jogo. E no último segundo, um robô da aliança adversária não conseguiu se equilibrar e a Under venceu. Também foi um jogo muito emocionante. Então são, assim, as principais memórias que me vêm agora na cabeça. E você falou do robô da Orbit, né, que era um robô muito diferenciado. Tem algum robô que você viu e que você olha que é um robô diferente no sentido positivo, que você acha que ele se destacou pela sua engenharia ou teria se destacado? Sim. Com certeza esse da Orbit de 2024, que era pequenininho e atirava as notas, assim, era uma loucura esse robô. É muito ágil, muito veloz. Eu não sei como é que conseguiram fazer tanta coisa com um robô tão pequeno. Se não estou enganado, o Jack in the Bot esse ano tem um robô incrível também, que espero que eu não esteja confundindo. O 2910 se pendura muito rápido também, um robô menor, faz as coisas muito rápido. Então, assim, são os que me vêm à mente, mas principalmente esse do Orbit, assim, que esse robô minúsculo ali que fazia tanta coisa. Eu queria ver esse robô de perto, mas, enfim, não estava no Mundial, mas incrível. Sobre essa questão de robôs, né, a gente sabe que a Orbit foi um robô da Orbit, desculpa, o da Jack in the Bot foi um robô muito diferente que a gente teve no Mundial e que, querendo ou não, esse ano de Riftscape foi uma temporada muito disputada, né, que nem as partidas com pontuações muito próximas, não teve nenhuma grande diferença, assim, que você fala da qualidade de nível técnico. E eu queria saber a sua opinião também sobre a Riftscape no Brasil. Você acha que foi uma boa temporada para o Brasil no sentido de disputa de torneio? No caso, já foi uma temporada excelente só pela quantidade de equipes brasileiras que a gente teve representando o nosso país. Mas você acha que o nível no nosso país esse ano foi mais igual, digamos assim? Foi mais disputado? Você acha que os robôs estavam mais evoluídos em relação aos anos anteriores? Sim, com certeza. Estava mais evoluído em relação aos anos anteriores. Acho que a gente conseguiu ir melhor no Mundial. Mas, enfim, falando dos campeonatos aqui, em Brasília, eu lembro que, assim, deu até algumas surpresas, assim, algumas equipes que
rookies, acho que a Federal Force terminou em terceiro, assim, na classificatória, assim, umas surpresas muito boas, positivas que as equipes novas estão conseguindo. Então, Brasília foi um bom nível, gostei muito das partidas, foi emocionante no fim, acho que era Aliança 1 contra 6, fizeram ótimos duelos, mas principalmente São Paulo. São Paulo, acho que as equipes conseguiram melhorar ainda mais os robôs de uma semana para outra, eram menos equipes, mas era um nível, assim, muito incrível de acompanhar, assim, eu olhava as partidas, era pontuação alta, era robôs, assim, fazendo as alianças, fazendo partidas muito legais, assim, foi Brasília. Já saí feliz, já saí com expectativa boa para São Paulo, só que me surpreendeu muito, assim, que as pontuações subiram muito, se vai olhar em comparação um torneio ou outro. Então foi, assim, São Paulo principalmente, foi muito legal os jogos, as equipes estavam mandando muito bem, com certeza o nível subindo. E agora pro ano que vem eu quero ver ainda. Claro, a gente não sabe o jogo ainda, mas a tendência é seguir melhorando, quero só ver. E o que você achou da gente ter no Brasil 2 regionais? A gente conversou com a Amanda Wilson, ela falou que a expectativa para os próximos anos é que tenham cada vez mais regionais, como é fora do Brasil. E como que é a sua expectativa sobre isso? Você acha que é algo interessante para o nosso país, ter cada vez mais regionais? Com certeza, espero que... Meu sonho é até virar um distrito, assim, fazer várias competições em vários lugares, mas, claro, isso é algo bem distante, esse é sonho. Mas 2 regionais era algo praticamente impensável 5 anos atrás, ou quando eu era estudante, ter 2 regionais no Brasil era impossível, imagina, uma já era incrível, então 2, tinha que ter 2, né, porque a gente já tem mais do que 60 equipes no Brasil, e acho que foi muito legal ter 2 regionais em locais diferentes, né, talvez, eu pensei que talvez eles fossem usar o mesmo ambiente lá em Brasília, mas não, fizeram em locais diferentes, então... Tem que ter 2, tem que seguir tendo ano que vem por causa do número de equipes, então espero que siga tendo e espero que aumente mais. Eu não tenho nenhuma informação se vai aumentar ou não, se a gente vai ter mais regionais, né? Queira ou não queira, é algo bem caro de se fazer, então tem que investir, tem que ter equipes, mas a tendência, se seguir vindo mais equipes, a gente vai ter que ter mais regionais obrigatoriamente. Espero que tenha todas as regiões, ali uma regional de Brasília, uma de São Paulo, aí vem uma para o Rio Grande do Sul, uma, sei lá, na Bahia, no Rio Grande do Norte, assim vai indo, no Amazonas, e a gente vai dominando o país inteiro. É muito bom ver esse crescimento, né? Cada vez mais equipes no Brasil, mais torneios, mais regionais, mais off-seasons também. E uma pergunta sobre os torneios que você participou. Tem algum que você acha que foi um torneio que se destacou no sentido de o sentimento daquele local? Falando de mim, por exemplo, eu acho que São Paulo desse ano o torneio foi muito incrível, mas principalmente por aquele de ser dentro de um estádio de vôlei, que tinha os familiares torcendo, que tinha aquela vibe diferente, você sentia aquela energia. Tem algum torneio que te marca por essa energia, que toda vez que alguém pergunta, qual foi o melhor torneio que você acha que teve em questão de energia? Esse é o primeiro que vem na sua cabeça? Sim, eu tô sempre dando mais do que uma opção aqui, mas é que eu tenho uma ótima lembrança do off-season de 2022, por ter sido o primeiro torneio que eu fiz, tá do outro lado pela primeira vez ali, narrando, então me marca muito emocionalmente falando por ser o primeiro. Mas em questão de barulho, de torcida, de ambiente, de campeonato, parecia que eu tava no campeonato mundial, assim, a minha voz nem dava pra ouvir mais, de tanta que a torcida gritava em São Paulo, era o estádio, assim, virou um caldeirão, a torcida tava em peso, as equipes levaram ônibus lá, então ficou realmente na minha memória, assim, incríveis lembranças desse torneio em São Paulo, porque a atmosfera que se criou ali naquele ginásio de vôlei foi um fenômeno. Foi incrível mesmo. Sim. E a gente falou sobre 2023, que a gente foi finalist. Eu queria saber com você se tem alguma partida nossa que você lembra de narrar, assim. A gente fala muito sobre 2023 porque foi a primeira temporada que a gente participou como equipe e a gente conseguiu chegar nas finais. Mas pode ser até partida qualificatória, alguma que você lembra de narrar War Machine, assim? Vamos lá. As melhores lembranças que eu tenho são, claro, desse ano, né? Porque passaram há menos tempo. E, enfim, robô amarelo, marcante, sempre.
Eu vou falar desse ano que eu tenho as melhores lembranças, mas assim, eu lembro que vocês não estavam tão bem assim, principalmente, acho que era em São Paulo, e ia indo, e será que a Brain Machine aí já tem 2 anos, será que não vai ser escolhida, não vai ser escolhida? E aí foi escolhida pela Aliança 1, assim, no fim deu tudo certo, e eu pensei, nossa, será que vamos conseguir dar conta? Porque assim, foi escolhido pela Aliança 1, pronto, são campeões. Não é bem assim, tem que fazer o seu papel dentro da arena, não pode, como eles dizem, não pode tremer. E vocês, eu lembro só do bracinho ali, né, que ia lá e pontuava. Então eu lembro no autônomo, chegava, pontuava certinho, ia lá, se precisava marcava, jogando o jogo certinho. Até a primeira partida, né, a Under deu problema, vocês foram lá, pontuaram, a Under ficou marcando. Então eu lembro bem nessas partidas, assim, como conseguiram, claro, pegaram uma ótima aliança, mas conseguiram fazer o papel de vocês, conseguiram fazer os pontos necessários, quando era necessário marcar, marcavam, e essa é a lembrança que eu tenho da Brain Machine, assim, fazendo exatamente o que precisava para colaborar com a aliança e sendo fundamental para o título. Eu acho que esse torneio, né, principalmente a parte das eliminatórias, foi grande surpresa. A gente realmente a gente estava enfrentando algumas dificuldades, principalmente com base, né? A nossa base de movimentação estava um pouco com alguns problemas quando a gente chegou em São Paulo que não estavam dando no nosso laboratório, então acabou que o primeiro dia foi um dia mais de arrumar esses problemas. Então eu acho que no segundo dia, no caso eu falo dia das eliminatórias, que foi quando teve as partidas finais, que a gente já estava conseguindo desempenhar um pouco melhor, que também foi quando a gente foi selecionado para a Aliança 1, acho que foi um sentimento inexplicável. E principalmente quando aquela primeira partida que nem você falou, que o robô da Under tinha dado um problema, que ele não estava conseguindo pontuar, que a gente foi lá para a pontuação, que a gente conseguiu, mesmo assim, ganhar a partida, foi uma experiência muito boa de se viver tudo aquilo, principalmente dentro da arena, vendo tudo lá. E também agora eu queria falar só um pouco sobre a sua parte profissional, porque uma informação muito aleatória assim, é que eu sou gremista, eu torço pro Grêmio mesmo morando em Goiás, e por causa disso eu via muito o Campeonato Gaúcho, né? E eu lembro de uma vez que eu tava vendo um jogo que não era do Grêmio, era do Novo Hamburgo e acho que São Luís, tipo. E eu lembro que eu tava vendo algumas transmissões, né, caçando alguma, e eu lembro que eu tava de boa e do nada eu escuto aquela voz falando, acho que era cobrança de falta, eu escuto aquela voz e eu penso, eu conheço essa voz de algum lugar. Aí depois que eu fui ver, você tava na narração, você tava narrando aquela partida, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado esportivo, de o que você atua atualmente, se os jogos que você tá cobrindo, se tem alguma rádio, alguma transmissora que você tá trabalhando. Pois é, eu acho que você me falou alguma coisa assim, lá na Regional de São Paulo. Eu lembrava que alguém da Brain Machine tinha falado comigo sobre isso, só não lembrava se era você. Então foi você mesmo. E sim, eu tô, enfim, comecei fazendo transmissões só estando em casa, assim, para tentar ganhar uma experiência e tal, né? E aí comecei agora, canal EP o nome, e comecei fazendo jogos do Novo Hamburgo, que é o time de onde eu moro, time da minha cidade, time profissional. E acabou se expandindo, assim, eu faço ainda jogos no Novo Hamburgo, eu normalmente sou repórter de campo, né, eu fico lá no campo, fico na arquibancada falando com os torcedores, reportando os lances, mas tem vezes que eu tenho que narrar também, então vou lá e narro. Eu já fiz torneio de beach tênis, que eu narrei, eu já fui em torneio de bocha, nem sei se vocês sabem o que é bocha, mas fui em torneio de bocha, já fiz torneio de tênis, já fiz, enfim, diferentes coisas, futsal, vôlei, acho que já falei, e comecei a fazer, né? Agora até eu saí um pouco do profissional e comecei no amador também, porque futebol de base, futebol amador, eles chamam de várzea, e enfim, isso, por mais que não seja profissional, mas isso, o pessoal tá muito engajado, às vezes tem mais jogo, mais torcida em jogo amador do que em jogo do Novo Hamburgo mesmo. Enfim, também já fui em jogos do Inter, do Grêmio, então o papel é esse, né? Uma transmissão ao vivo, que você tem que estar ali ligado, no máximo chegar muito bem informado, você tem que saber mais do que a audiência, porque você que está informando a audiência, principalmente se é repórter, tem que saber quantos cartões amarelos já levou, se vai ser suspenso, se não vai, se está narrando tem que chegar com a voz bem, não pode gritar demais quando dá gol para não perder a voz, mas enfim, os campeonatos de robótica já dão uma ajuda, e tem que ter a cara de pau para se meter no meio da torcida lá, o pessoal que acompanha a Cazé TV, não sou da Cazé TV, eu faço o meu aqui em Novo Hamburgo, mas tem que se meter no meio da torcida e falar com o pessoal. Então, tô aí fazendo isso também, né? Esses jogos
esportivos, e é algo que eu gosto demais mesmo de fazer. E existe uma discussão, assim, né, se a robótica é um esporte, e assim, pelo menos eu considero a robótica como um esporte, e acredito que essa questão de torcida e tudo mais, elas vão se expandir cada vez mais. E eu queria saber de você que tem essas duas experiências, né, de trabalhar com esportes que tem torcida organizada e tudo mais. Quando a gente olha para a FRC, vocês falaram muito sobre São Paulo, a gente via muitas pessoas, mas normalmente são competidores ou familiares que estão ali. Você acredita que um dia a robótica vai ganhar uma proporção ao ponto de ir mais pessoas lá assistir, torcer por aquelas equipes? Porque hoje a gente vê que a robótica ela não é tão disseminada para as pessoas que não são roboticistas, né? Existem umas barreiras assim que muita gente não conhece, não sabe o que é FRC, o que é a FIRST, o que é a robótica. Mas você acredita que isso vai se expandir ao ponto de daqui a um tempo você estar narrando uma partida com várias pessoas assistindo? Você acredita que isso pode acontecer nos próximos anos? Olha, com certeza tem muitas similaridades entre esportes assim, físicos e de humanos e robótica. Tem, enfim, na narração tem que estar ali focado, narrando. O pessoal se preparou há muito tempo e está ali na hora do jogo decisivo querendo ganhar. Tem muitas estratégias, não é só jogar por jogar. Tem a torcida apoiando, tem o pessoal em casa assistindo. Então, tem muitas similaridades. Dá para considerar um esporte, sim. E realmente, né? Porque a gente vai ver no Brasil, né? Que é o esporte que todo mundo, a maioria das pessoas, assim, mais acompanha futebol. Eu não sei se vai chegar a nível de ser um futebol para o Brasil, mas eu acho que tem muitas perspectivas de crescimento, assim, principalmente se tiver algo assim, sei lá, profissional, por exemplo, FRC profissional para adultos, então a gente começa ali no ensino, começa na FTC, vai para FRC, e daí depois vai para alguma categoria adulta, assim, onde se faz robôs para cumprir desafios. Eu sei que nos Estados Unidos, eu acho que elas... O pessoal sempre pergunta, né? Tu faz batalha de robô. Eu sei que nos Estados Unidos tem as batalhas de robô são muito famosas, assim, às vezes me aparece no YouTube uns vídeos e eu vejo que tem muita audiência, então talvez não batalhas de robô, mas desafios que nem a gente tem na FRC, só que talvez uma categoria profissional, assim, adulta, e que a gente sai da FRC e vai para essa categoria adulta e faz campeonatos nacionais para cumprir desafios. Eu acho que tem um caminho longo, assim, a gente tem que pensar que a gente está recomeçando com a FRC aqui, mas eu acho que é uma perspectiva, assim, de, sei lá, os estudantes se juntar e criar algo, o pessoal que está se formando criar algo, porque é muito emocionante. O pessoal que acompanha tá olhando a live, às vezes eu faço, sei lá, as lives de 10 horas do Mundial, pessoal, tem gente que fica comentando do início ao fim, tem gente que gosta, então a gente só tem que mostrar para as outras pessoas que isso é legal também, e não ficar só na nossa bolha. Realmente, todo mundo, principalmente familiares nossos, né, que não conhecem a robótica, porém por a gente estar sempre comentando, a gente sempre mostrar, quando eles vêm, eles acompanham muito essas transmissões, principalmente quando a gente está em competição, a gente sempre vai ver algum familiar nosso comentando, seja nos canais Twitch First, nos canais de transmissão do Brasil. E uma coisa que é interessante falar, tem uma dificuldade que você como apresentador passa no FRC que você acha que os estudantes, a gente não imagina, ou às vezes o pessoal que está vendo de fora nem imagina que é uma coisa que acontece, porém que vocês têm que tomar muito cuidado, que vocês têm que prestar muita atenção para garantir que funcione? Olha, eu vou falar mais da minha função, mas enfim, só começando, para construir aquela arena não é brincadeira, assim, não é coisa que a gente faz em uma hora, é muito demorado, tem que olhar muito bem o manual, fazer com muita calma, fazer o cálculo certinho para as peças se encaixar, então não é assim, piscou e a arena está construída. Tem muitos trabalhos a ser feitos para organizar, principalmente em Brasília, que são 4 categorias. Mas acho que mais da minha função eu não posso só chegar ali e narrar a nada. Assim, são 90 partidas por evento, sei lá, 100 partidas. São Paulo até foi um pouco menos, mas Brasília foram muitas partidas. Então, e é assim, um ciclo de 8 minutos, às vezes até menos. Então, narra 2,5, anuncia o resultado, para 5 minutos, já vem outro jogo, e assim vai indo, assim vai indo, assim vai indo, e
40, 50 partidas num dia é muita coisa e tem que se, assim, eu fico uns 3 meses, eu vou em fonoaudiólogo, eu faço trabalho de voz, eu fico aquecendo, eu faço, enfim, tem que pegar uma garrafa, assim, botar um caninho e ficar fazendo uns barulhos estranhos, aí o pessoal que fica no hotel comigo sempre fica tirando com a minha cara, porque eu fico fazendo isso, mas tem que fazer isso, tem que tomar muita água, tem que estudar muito as equipes, os números, assim, principalmente as equipes mais novas, agora que passou do 10 mil, eu tive que fazer uma anotação e ficar olhando todo dia para aquilo ali para tentar relembrar na hora, porque eu acho que é legal falar, agora a equipe, sei lá, a equipe 10.050 tá ali, mas é muito mais legal se eu falar o nome da equipe ali quando tá fazendo a tarefa. Então, assim, requer um estudo, assim, requer uma preparação, não dá para só chegar lá e fazer assim. As regras também, tem que saber os detalhes das regras, então é mais isso aí. E um último detalhe, né? A gente até não bota tanta música que nem tem na FTC e na FLL. Agora, o pessoal da FTC e da FLL, eu queria saber de onde é que quando que eles treinam tantas danças e acham tantas músicas. Eu preciso ter uma aula com esse pessoal ainda. Eu imagino que deve ser muito difícil, porque a gente, enquanto competidor, é muito... Eu falo por mim, né, que eu tô entrando na FRC agora. Eu passei pela FLL e pela FTC, mas associar o nome da equipe ao número, vocês como narradores têm que fazer isso com todas as equipes, inclusive as que estão começando agora, que são equipes que entraram esse ano. Deve ser muito desafiador. E as partidas, é muita correria, é muito rápido. Então, quando eu vejo lá vocês falando o nome, o número da equipe, o que elas estão fazendo, não tem aquela confusão de confundir os robôs, confundir a pontuação. Vocês fazem isso muito bem, é algo que eu admiro muito. E eu imagino quanto seja a correria para fazer isso dar certo, né? O por trás das câmeras deve ser muito difícil, toda essa preparação. E queria parabenizar, inclusive, vocês, porque deve ser uma correria fazer tudo isso funcionar de verdade. Fico feliz com o reconhecimento e até quero dizer que tem alguns robôs que fica mais fácil de lembrar, tipo de vocês, amarelo, assim, quando é amarelo, o da Mecha Cronos, assim, rosa é quase impossível esquecer, vem ali o robô rosa, não... E mesmo se eu falar o nome do robô errado, se eu falar alguma coisa errada, podem chegar quando me ver passando no corredor em algum lugar e avisar, porque eu já fiz besteira também. Teve um torneio que eu fiquei chamando a Agrobot de Agrotech e a Agrotech de Agrobot. Um bom tempo. E eu sei que isso não é legal. Daí alguém lá veio, me avisou, pô, ó, que você tá fazendo errado aí. E aí eu, putz, que besteira. Daí eu tive que me concentrar para não fazer mais besteira. Ou se alguém quer que fale alguma coisa específica. Eu acho que o pessoal da MTech falou uma vez, fala da capivara turbinada, capivara mecânica. Falo, não tem problema. Então é só chamar que eu vou atender. Uma coisa também que é muito legal de falar é que assim como a parte dos robôs, a robótica no Brasil está crescendo, a gente vê que cada vez mais o cuidado de narrar as partidas, de fazer as transmissões também está aumentando. Que nem em Brasília a gente tinha você, o Quadros, porém a gente já chegou em São Paulo, tinha muito mais gente auxiliando nas partidas, a Jaque também estava lá. Eu queria saber de vocês como que vocês enxergam isso no Brasil, no sentido de como que vocês acham que vocês podem melhorar no sentido de cobrir as partidas, ou de que o pessoal também que está na filmagem, que os trabalhos de filmagens são muito importantes para a experiência da transmissão, das gravações. Como que vocês se organizam para às vezes ver algum detalhe que vocês têm que melhorar? E se vocês às vezes têm algum plano que a gente quer tentar isso para o regional, para o off-season, para ver se vai dar certo? Sim. Principalmente ficar me assistindo muitas vezes e tentar ver as bobagens que saem e tentar se corrigir. A gente conversa bastante antes das partidas, ou se a gente está nas partidas, a gente tenta, se a gente vê que alguma coisa deu errado, a gente tenta conversar bastante para alinhar. E eu acho que a chegada do Jamal e da Jaque foi muito importante para ter mais gente de fora, que, enfim, a gente acaba já ficando mais acostumado. Chega alguém novo que ajuda a gente a perceber algumas coisas novas. E, enfim, a transmissão até é uma equipe separada, né? A gente não é exatamente da equipe de transmissão, mas acho que sempre dá para melhorar, né? Eu lembro que o pessoal falou ali da câmera em Brasília, que não estava muito legal. Lá em São Paulo, pelo que eu vi depois, ficou bem legal, assim, já estava melhores as câmeras. E
Até uma coisa que a gente queria fazer e não deu certo, e quem sabe a gente faz numa próxima, é ter, para quem acompanha a transmissão, é ter ali alguém comentando ao vivo. Por exemplo, eu narrei a partida, terminou o jogo e vai entrar alguém com um comentário, sei lá, vai entrar alguém com um comentário de 2 minutos, eu achei isso da partida e não sei o quê, tipo comentarista, assim, para falar o que é uma análise, assim, para quem está em casa assistindo. Acabou não dando certo esse ano em São Paulo, vamos ver se vamos tentar de novo, mas, enfim, a gente tem que estar sempre nos assistindo e cuidando e conversando para melhorar. E você teria alguma dica, assim, principalmente para alguém que está saindo como competidor agora e quer continuar na First? Você falou que você não imaginava, né, alcançar esse espaço. Se fosse você, quando você acabou de sair de competidor, o que você diria para o Gustavo Baez? Primeiro de tudo, siga envolvido com a First, porque vale muito a pena, te ajuda. Eu comecei no emprego, além das transmissões, comecei num outro emprego também, e entrei por causa da First, basicamente só por causa da First, porque seu currículo vai ajudar muito, então siga sendo voluntário, siga indo nos eventos, siga estando envolvido, se for possível, seja um mentor ou mentora de uma equipe, isso no seu currículo depois vai dar um boost. E, enfim, se quiser crescer em alguma posição, não precisa nem ser a minha posição, mas pode ser, sei lá, juiz de arena, juiz de sala, comece no seu estado, vê se tem alguma competição de FTC, FLL, se inscreva. Quero ser field resetter lá, que é a pessoa que ficou organizando a arena. Começa com calma, vamos por baixo. Eu também comecei com outras funções, não foi a minha primeira função. Enfim, já fui juiz de FTC, FLL, como eu já falei. E começa ali, vai indo, vai ganhando uma experiência, daí de repente no ano seguinte já começa a aplicar para o nacional. Talvez não vai de primeira, mas de segunda. E assim vai crescendo. Por exemplo, o juiz, pode ser um ano field resetter, aí de repente já vira a pessoa que organiza a fila das equipes, aí de repente surgiu uma oportunidade de ser juiz de arena na FTC em Goiás, você é juiz de FTC em Goiás, de repente surgiu uma oportunidade de ser juiz de FTC em Brasília, vamos para Brasília, agora vou para a FRC, e assim vai indo, vai progredindo, porque pelo que eu sei do pessoal da Estemos, eles gostam que a gente mande um currículo da First, então é sempre bom ir montando esse currículo desde que sai das equipes. Sim, agora é muito bom a gente ver sobre toda essa evolução, né? Que todos os voluntários que ocupam cargos, eles sempre falam pra gente sobre você sempre começar por baixo, às vezes num torneio regional, antes de você chegar no nacional. E é realmente uma jornada muito grande dentro da First que a gente tem nessa parte de às vezes começar numa outra categoria, de ganhar as oportunidades, que eu acho que o sonho de quase todo mundo que está na robótica, que está chegando nos últimos anos, é continuar no mundo First, seja ajudando algumas equipes como mentor, técnico, e também nessa parte de ajudar a organizar os eventos. E agora, Gustavo, para a gente estar finalizando, a gente gostaria de saber de você, se você tem alguma coisa que gostaria de comentar que não foi questionado durante a entrevista, ou se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer saber sobre a gente, que a gente possa responder também. Bom, questão de comentar, eu só queria mais uma vez agradecer pelo convite, eu gosto muito de contar aqui, normalmente eu estou no lugar de vocês, entrevistando as pessoas, então eu sei que vocês passam, então tá do outro lado é muito legal, fico muito feliz com o convite. E a minha pergunta aí para o pessoal da Brain Machine eu tenho uma curiosidade, qual vocês acham que foi o principal aprendizado desse ano? Vocês saíram campeões, mas enfim, qual foi o aprendizado, assim, alguma coisa que vocês erraram, que vocês querem assim melhorar para o ano que vem e que acham que fariam diferente? A principal coisa, agora eu vou falar um pouco da área de robô, né, principalmente, e aí que eu atuo nela, um aprendizado que eu acho que é muito grande, é você saber dar tempo às coisas. Porque, principalmente no torneio onde você tem menos de 2 meses direito para desenvolver um robô, é muito importante você saber planejar bem as suas atividades e o tempo que você vai ter para cada uma delas. Então, esse ano, uma dificuldade que a gente enfrentou foi nessa questão de tempo, em relação de o robô ficar pronto mais tarde, a gente, por causa disso, não ter muito tempo para treinar a questão de pilotos, treinar a questão de programação, fazer os ajustes que sempre é necessário quando você termina o robô. Então, acho que o principal aprendizagem que eu levo para mim também, que eu sempre comento com a nossa equipe, com as pessoas novas que estão chegando, é sempre de saber organizar o seu tempo, fazer as ações na ordem certa, não pular etapas, para conseguir ter um bom resultado.
E no lado assim mais emocional da equipe, acredito que a gente sempre precisa carregar com a gente a humildade e a perseverança de não desistir daquilo que acontece. Eu estava de casa assistindo o Regional São Paulo e aquela energia da gente ser chamado pela primeira aliança foi surreal. E acredito que se os meninos tivessem desistido naquele primeiro desafio que apareceu, eles não teriam chegado ali. Então essa perseverança de não desistir e acreditar no trabalho que foi construído é muito importante e sempre agir com humildade, né, alcançando os espaços pouco a pouco. Show demais! Então é isso, Gustavo. Novamente gostaria de agradecer você, a sua presença, você estar aqui compartilhando todas essas informações com a gente. E também agradecer a todo mundo que viu até aqui, que acompanhou a gente até aqui. Agradecer vocês por estarem em mais um episódio com a gente e ficar ligado que logo logo sai mais. Tchau! Tchau!